Fala pessoal, tudo bem? Victor Del Pino, sou Head de Customer Experience na eKite. Após pouco mais de 20 anos de experiência, decidi fazer esse Masterclass aqui para compartilhar um pouquinho sobre os erros e acertos que eu tive ao longo da minha carreira. Falamos um pouquinho sobre os 3 sistemas que precisam estar no radar de um líder de Customer Experience, falamos também sobre produtividade e o resultado que efetivamente que ela entrega. Se você não quiser cometer os mesmos erros e pretende aí evoluir a sua operação, vem comigo nesse Masterclass. Apresentado por eKite, plataforma de gestão de trabalho em equipe. Conquiste a produtividade extrema. Olá pessoal, tudo bem? Victor Del Pino aqui, falando hoje. Sou o Head de Customer Experience da eKite e nos próximos minutos aqui a gente vai falar sobre os 3 sistemas que um líder de Customer Experience precisa entender, precisa estar no seu radar durante a sua jornada ali, tá? Nas últimas 2 décadas aí de experiência dentro desse tema, já acertei e já errei muito dentro desses temas e eu já vou deixar de largada aqui a primeira grande sacada. O principal erro cometido por mim já foi negligenciar uma dessas 3 áreas aqui. Então vamos lá, vamos para frente. Seguindo aqui então, o que a gente vai ver nesses próximos minutos dentro desta Masterclass, o que a gente vai sair daqui, né, com os nossos entregáveis. A proposta hoje, gente, é de todos aqui saírem com um mapa claro de quais são os sistemas, quais são os pilares que eu preciso manter no meu radar, obviamente, para criar e escalar, criar um time de Customer Experience escalável e repetível dentro da minha operação. Então, quais são esses 3 sistemas que eu estou comentando aqui? Primeiro deles, as pessoas. Sem pessoas, nada vai funcionar. E quando a gente falar de pessoas, a gente vai falar de pessoas, o seu time, pessoas, você mesmo, como você faz essa transição de, muito provavelmente você cresceu dentro de uma operação de Customer Experience, sendo um especialista, como me torno líder, e também as pessoas ao redor seu, né? Todos os stakeholders aqui que fazem parte da operação de Customer Experience. Falamos também sobre projetos, para que servem dentro da operação de Customer Experience, qual os principais erros e acertos que a gente faz dentro de um projeto e o que ele representa dentro de uma operação de Customer Experience e os principais processos. Aqui a gente vai falar sobre ongoing, sobre onboarding, sobre suporte, os principais elos de relacionamento com o próprio cliente, voz do cliente e tudo mais. Bom, beleza. Falamos aqui sobre esses 3 sistemas, mas antes de mais nada, por que a gente olha tudo isso, né? Para a gente ter uma produtividade dentro de uma operação de Customer Experience. E produtividade é uma palavra um pouco vaga, talvez, em alguns contextos, e aí eu gostaria de reforçar aqui o que o Victor entende sobre produtividade. Trouxe aqui algumas definições de dicionário Aurélio, de própria Google e algumas IAs. Basicamente eles mencionam aqui produtividade como fazer o máximo, com a máxima de qualidade e no menor tempo possível. O que não está errado, obviamente não, é isso, tá? Na concepção do Victor, ele está incompleto ainda, né? O que diferencia o que é produtividade é como é que eu faço o máximo possível com os recursos que eu tenho, tempo, dinheiro, recursos, enfim, com a máxima qualidade, porém, ligado ao resultado. O que me traz mais resultado? Que resultado é esse, Victor? O resultado ele pode ser um resultado financeiro. Quando eu falo em resultado financeiro em Customer Experience, não vamos fugir do óbvio, né? Ou é maximizar a receita ou diminuir perda dela, o famoso e famigerado churn, né? Ou o resultado, sei lá, se de repente você está numa operação early stage, numa operação um pouco mais embrionária ali de Customer Experience, o teu objetivo talvez seja criar o time um pouco mais rápido, um pouco mais lento, enfim. Muito importante você determinar aqui, cara, qual que é o meu objetivo para que eu seja produtivo. Me faz lembrar aqui de alguns insights que eu tive ao longo da carreira, como o Work Smarter, Not Harder, que é um dos valores da própria Netflix, se eu não me engano, que diz muito disso, né? Quando eu olho as minhas tarefas, que normalmente elas ocupam muito mais
tempo, né? Muito mais recurso do que eu tenho disponível, qual é a que eu tenho que executar primeiro? Qual que é a que eu tenho que executar de uma forma mais específica, mais certeira e clara? Não vou conseguir fazer isso se primeiro eu não ter essa clareza. Então, quando eu olho as minhas tarefas, eu preciso entender qual é a que me gera mais resultado. Se eu definir que é o meu resultado financeiro, beleza. Das minhas tarefas, qual é a que me gera mais resultado? Me lembro de algumas tarefas aqui que eu vi ao longo da minha carreira aqui, que eram bonitas, eram elegantes de executar, eram bacanas de executar, mas no final do dia não traziam resultado. Como, Vitor, que eu sei se ela traz resultado ou não? Simples. Para de executar. Se você parar de executar, o que acontece? Se a resposta for nada, para imediatamente o que você está fazendo. Já aconteceu comigo. Dói algumas vezes, porque há algumas atividades que eu gosto de fazer, mas se ela não traz resultado, não é produtividade. É ocupar tempo. Perfeito? Bom, dito isso, gente, minha primeira provocação que eu vou fazer aqui para vocês que estão me assistindo hoje é, olhando para esses três sistemas, qual é o sistema que está mais no meu gargalo ou eu esteja negligenciando, é uma palavra forte, mas sendo sincero consigo mesmo, qual é a área que eu tenho investido menos tempo? São nas pessoas que executam todos os processos e projetos? De novo, sem elas não vai executar. Os outros dois sistemas desmoronam, tá? Sem um dos outros dois, minimamente a operação funciona por um tempo. Sem as pessoas, elas param no mesmo minuto, tá? Então vamos lá. Pessoas. Eu tenho investido aqui em mim, no meu desenvolvimento. Acredito que sim, porque vocês estão assistindo aqui, então é um indício legal de que vocês já estão investindo em você mesmo. Mas e no seu time? Quais são as horas que você está investindo no time? Vitor, como é que eu investo em tempo no meu time? Quantos one-on-one você fez na última semana? Quantos papos você fez com o seu time durante a última semana? Quanto tempo você alocou para verificar números do time, para ver se eles estão desempenhando ou não alguma coisa, se eles estão sendo produtivos? Quanto tempo você olhou os processos das pessoas ali e entendeu? Cara, o que eles estão fazendo está gerando resultado ou não? O que eu estou fazendo está gerando resultado ou não? Enfim, estou sendo produtivo ou não? Em termos de projetos, qual foi o último projeto que você liderou? Ah, Vitor, eu participo de vários processos. Bacana, bacana. Acontecia comigo também. Eu era envolvido em vários projetos. É o envolvimento, o comprometimento, né? Como que nasce um projeto seu? A partir de uma demanda. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas a partir de uma dor, a partir de uma demanda, a partir de algo que você necessite alavancar um resultado. Qual foi a última vez que você entendeu um resultado e falou, preciso alavancar isso, então eu vou abrir um projeto aqui? Minimamente, não precisa ser nada tão formal, eu vou precisar chamar um PMI, eu vou precisar estudar o PMBOK. Não, gente. Qual é o resultado que você quer atingir? Planeja 2, 3 atividades para chegar nela e chega nela. Simples assim. Ou não chega nela, mas por que não cheguei nela? Resolvo e chego nela também. E processos? Processos é o mais simples, eu acredito que você esteja mais... na sua cabeça tem mais... Vitor, processos ocupa 100% do meu tempo. Com certeza, porque a operação de Customer Experience, ela é uma operação que se você não tiver controle sobre a sua produtividade, ela vai te empurrar para uma operação onde só apaga incêndio. Já presenciei, já vivenciei muitas vezes isso. Principalmente em áreas de suporte, de atendimento reativo. Tirei 2 segundinhos para esse vídeo, tira uns 5 minutinhos aí, 2 minutinhos para entender, cara, aonde que eu tenho negligenciado e o que eu preciso olhar em cada um deles. Isso vai ajudar bastante no desenvolvimento aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos falar sobre pessoas, então. E aqui eu estou falando especificamente sobre você que está assistindo esse vídeo, líder de uma operação de Customer Experience, seja alguém mais experiente, menos experiente. Muito provavelmente, você não nasceu líder, você foi um baita de um especialista e acabou se tornando líder ao longo do tempo. Aconteceu comigo e eu acredito que aconteça com muitas pessoas aí, principalmente os maiores líderes de Customer Experience. Então essas duas imagens aqui, muito provavelmente vocês vão se identificar bastante com elas, né? Num primeiro momento, eu era líder de mim mesmo, eu resolvia bastante coisa e com os meus braços eu atingia todos os meus resultados. Olha que bacana, por isso que eu me tornei um líder. Isso é um grande erro aí de operações, tá? Muitas vezes transforma um grande especialista num líder medíocre.
por favor, não entendam essa palavra medíocre na média. Não é algo pejorativo, não, tá? Aí eu gero 2 problemas, né? Eu perco um baita de um especialista e eu crio um líder que não é tão especialista em liderança assim. Vamos entendendo aqui qual é a grande diferença, né, de ser um líder de ser um especialista e de ser um líder. Basicamente é a forma com que você entrega o resultado. Lembra que a gente falou do resultado lá no começo? Uma forma é eu, pelas minhas próprias mãos, entrego um resultado, que ela tem um limite do meu recurso, seja meu tempo, seja meus braços, seja meus... Enfim, todo o recurso que eu tenho disponível. Quando eu consigo maximizar esses recursos, ou seja, eu tenho um time comigo, eu passo a não só mais entregar resultado comigo, o resultado ele amplia, porém, não é mais através de mim, através do meu time. Então essa relação é bem importante, porque lembra dos erros cometidos? O principal erro que eu vejo em alguns líderes é não conseguir desenvolver o seu liderado não porque ele não mostra como é feito, e sim ele mostra, mas ele fazendo. Então, você acaba voltando a ser o seu especialista sempre. Já conheci líderes que, para liderar um time, ele tinha que conhecer mais que o líder, que o time, porque quando o time perguntava alguma coisa para ele, ele se sentia na obrigação de saber a resposta. E para mim esse é um grande erro, porque você não precisa exatamente saber a resposta, mas saber aonde encontrá-la. Direcionar o seu time para o resultado, direcionar o seu time para a resposta que ela precisa para destravar ali uma entrega do próprio time, né? Então, falando aqui mais sobre os 3 erros clássicos aqui, né, nesses 3 sistemas. Quando a gente fala de pessoas, obviamente, os gargalos em pessoas chaves. Quem aqui nunca se viu na seguinte situação? O meu especialista no assunto tal, seja do onboard, seja no suporte, seja no que, precisa tirar férias, mas só ele sabe fazer uma determinada situação, uma determinada resposta, um determinado processo. E aí, parceiro? O que a pessoa não pode tirar férias, a pessoa não pode sair. Pior ainda, né? Quando essa pessoa acaba tendo um incentivo para sair do time, seja para dentro da empresa ou para fora da empresa. Aí mora o perigo de ter pessoas engargaladas, ter pessoas responsáveis por processo. O processo não é executado por um CPF, o processo tem que ser executado por um time, mesmo que seja um time de um só. Mas um time de um só, bem documentado, ele pode ser executado em qualquer instância, tá? Falando aqui sobre reatividade constante, né? Quem aqui nunca se sentiu na situação de, pô, eu não sei o que eu vou fazer no dia. No dia, o que acontece são sempre apagar incêndio, sempre acontecem demandas que aparecem do nada aqui, que eu preciso resolver na hora, que são importantes e urgentes. Gente, diferença bem grande entre urgência e importância, né? O urgente, ele já foi importante antes, agora ele virou urgente, porque o urgente é importante que precisa ser executado em pouco prazo. Mas ele já foi importante antes. Por que a gente negligenciou isso? Muito provavelmente porque a gente não tinha essa demanda, porque a gente não sabia, porque não estava no radar, porque não estava bem mapeado os processos, porque o projeto não estava bem mapeado, porque as pessoas estavam engargaladas. Basicamente, são as três causas de uma operação que só apaga incêndio. E também sobre iniciativas que sempre morrem. A gente costuma dizer, né, que a gente tem várias iniciativas, mas poucas acabativas. Porque apontar um erro, apontar uma situação, até dar um caminho, dar uma solução, as pessoas, é natural do ser humano, é natural das pessoas, principalmente em pessoas voltadas para a Customer Experience, onde a empatia ela é muito desenvolvida, o senso de pertencimento é muito desenvolvido, acaba tendo essas situações de eu sei qual é o problema, eu possivelmente sei a resposta, mas eu não traqueio a resposta. Traquear é uma palavra importante, ou seja, acompanhar o desenvolvimento dela, acompanhar a tarefa sendo executada e efetivamente executar e fazer a retroalimentação dela, ou seja, o resultado foi atingido, sim ou não. O princípio básico da comunicação. Para quem tem um pouquinho mais de curiosidade, gente, teoria de comunicação. Para a comunicação existir, precisa ter um emissor, precisa ter um receptor, precisa ter um meio, precisa ter uma mensagem, mas mais importante, eu preciso ter o feedback, se ela foi recebida ou não. Porque se a comunicação não foi recebida, ela não é comunicação, ela é uma informação. E aí muita gente fala, eu comuniquei o cliente, eu mandei e-mail para ele. Isso não é comunicar, gente, isso é só informar ele. Como você garante que o e-mail foi recebido? Como você garante que o teu cliente recebeu efetivamente a mensagem
e entendeu a mensagem, né? Ter feedback importante. Falando especificamente de pessoas que é o primeiro sistema, que é muito importante, sem esse primeiro sistema, os outros dois morrem. Quais são as 4 alavancas para o desenvolvimento das pessoas aqui do seu time? Primeiro delas, gente, a clareza, tá? Clareza. Lembra que a gente estava conversando sobre comunicação? Comunicação clara. Qual é a comunicação clara? Eu falo A, o meu ouvinte, o meu time recebeu esse A, e eu confirmei que ele recebeu um A. Sempre bem importante. Como que eu digo isso? Cara, é uma documentação que eu passo para ele, mas eu confiro se ele entendeu a documentação ou não, se eu faço um teste de reatividade sobre uma determinada treinamento que eu faço ou não. Clareza no que a gente espera, o que a gente faz dentro da organização, dentro da operação de Customer Experience. Segunda alavanca, cadência. Lembra que a gente falou que as iniciativas morrem muito cedo? Então, pô, Victor, eu inicio aqui o meu novo colaborador. Ele chega no meu time, eu tenho um processo de onboarding bonitinho, eu tenho clareza, eu especifico para ele o que ele faz nas primeiras 2, 3 semanas, tudo certinho. E depois? Como que a gente faz a cadência deles, né? É comum eu falar com alguns líderes e eles falam bastante sobre isso, né? Sobre pessoas e tal. Não, aqui no meu time, eu falo com o pessoal o tempo todo. Bacana. Diz aí, se você realmente está investindo tempo no seu time, me mostra na tua agenda aí qual é a tua cadência de one-on-ones. Ah, Vitor, eu não tenho cadência, não preciso. Veja bem, a gente fala o tempo todo. Gente, falar o tempo todo não é one-on-one. Ah, mas eu falo com eles no café o tempo todo. Eu falo com eles em reuniões o tempo todo. Não é one-on-one. Tá? Simples assim. Não estou dizendo que as outras comunicações não são importantes e têm o seu valor. Claro que tem, todas elas têm. O que eu falo muito num café ou no apagar das luzes, eu já resolvi muito BO, já resolvi muito problema com aquele insightzinho que a gente pega nos corredores, com aquele insightzinho que a gente pega numa sala de bate-papo, que agora a gente está em home office, que a gente pega não numa reunião formal. Agora, se você quer realmente entender o que está acontecendo com o teu liderado, se você quer realmente entender e ter aproximação com ele, é uma reunião one-on-one com feedback claro. Aqui vai uma dica de ouro, tá? Muitas vezes, foi um erro que eu cometi na minha carreira ali, que eu dava feedback para os meus liderados. Então eu falava, cara, vamos fazer assim, não vamos fazer assado? Ah, vamos fazer assim, pô, se a gente fazer assim é melhor. Todas as técnicas possíveis que eu aprendi na vida. E aí eu ouço que, pô, eu nunca recebi um feedback. Por quê? Porque na cabeça do receptor, aquilo não necessariamente é um feedback, é uma opinião. O que o Victor aprendeu nesse tempo? Gente, quando vocês quiserem dar um feedback, digam explicitamente. Fulano, isso aqui é um feedback. Olha, a gente fez isso, teve esse resultado. Não é o resultado que a gente esperava. Vamos tentar fazer desta maneira para ter este outro resultado. Bora! Pode parecer um pouco direto demais, mas confia em mim, resolve muito problema lá na frente. Beleza? Terceiro, capacitação, né? Como que eu faço uma capacitação com o meu time? É só o treinamento formal, Victor, mas a minha empresa não tem orçamento para eu mandar o meu liderado para um treinamento XPTO ultra top. Não é só disso que vive a capacitação e desenvolvimento das pessoas. Você mesmo. Muito provavelmente você deve estar aqui no conforto do seu escritório em casa, home office, ou mesmo na empresa, assistindo esse treinamento, assistindo essa masterclass, se desenvolvendo. Então, qual é a facilidade que você permite que o seu time tenha esses momentos de desenvolvimento? Numa operação que eu tive há muito tempo atrás, a gente começou a falar sobre isso e, pô, a gente tem treinamento. Pô, mas eu sou da área de suporte, eu não posso parar. Porque se eu parar, eu não consigo atender meu cliente. E é verdade, né? Porque o nosso time tem um horário das 9 às 18, o meu suporte tem horário das 9 às 18, e o meu time de suporte tem que trabalhar das 9 às 18. Salvo ali os horários de almoço, claro, em escala. Isso está certo, assim, esse foi um dos erros de negligenciado de pessoas que a gente comete, né? Então, gente, é importante, é foco. Se é importante, precisa ter foco. Então, beleza, vamos alocar 1 hora por semana para essas pessoas alocarem
treinamentos ou desenvolvimento dele. Como que ele vai utilizar isso? Eu posso oferecer um treinamento online, eu posso fazer um treinamento coletivo, eu posso fazer uma mentoria, eu posso eu mesmo, Victor, falar com essa pessoa e traçar um plano de capacitação com ele de um determinado assunto A, B ou C, projetos, pessoas, processos, enfim. Mas é uma hora alocada oficialmente dentro da agenda da pessoa. E uma accountability saudável, né? O quanto que a pessoa tem senso de pertencimento, o quanto que a pessoa tem de senso de ser responsável pelo resultado. Vou voltar aqui, gente, à definição de produtividade que a gente falou lá no começo, tá? Então vamos lá. No final do dia, a nossa proposta aqui é como eu crio um time de Customer Experience com qualidade escalável. Para eu ser escalável, eu preciso ter produtividade, certo? Eu preciso ser produtivo para poder ser escalável também. Então vamos lá, gente. Recapitulando aqui o conceito de produtividade. O máximo possível, máximo de, vou dizer aqui, de atividades com a máxima qualidade com o menor número de recursos. E até aqui, show de bola. O que o Victor propõe aqui é que está ainda incompleto, porque precisa estar com o máximo alinhamento aqui com resultado. Não adianta nada eu executar uma tarefa 10 vezes em 2 minutos, utilizando o mínimo de recurso possível, que não me resolve em nada, né? Então, voltando aqui para resultado. E quando eu falo das pessoas aqui, qual é a clareza que as pessoas têm sobre o resultado que elas geram? Acho que essa é o principal insight aqui desse tema pessoas, tá? Garantam aqui que todo o seu time seja ciente do resultado que ela entrega para a operação de Customer Experience. Se ela não existisse, o que aconteceria com o time? Essa é a pergunta que você precisa responder. Tá? Isso vai trazer uma accountability aqui saudável mais interessante para o time. Fechando aqui, então, pessoas. Falando aqui sobre processos. Processos, assim, é o mais natural para a gente aqui, líderes de times, líderes de operações de Customer Experience. Porque, cara, a gente fala sobre processos o tempo todo. Quando eu falo de suporte, cara, como é que funciona o meu atendimento nível 1? Como é que é o atendimento nível 2? Como é que funcionam meus especialistas? Qual é o SLA que o meu cliente exige? Ah, meu Deus, o cliente deu um BO lá. Quando eu falo de onboarding, qual é o time to value que eu preciso entregar para o meu cliente? Meu cliente está reclamando que contratou, mas não consegue usar a ferramenta. De ongoing. Meu Deus, o cliente está pedindo churn, mas eu não sei nem o que está acontecendo com esse cliente. Normal assim, então processos está bem... tudo isso que eu falei até agora não deve ser novidade para que você que esteja ouvindo aqui. O que talvez seja legal a gente entender são as 5 camadas de um processo efetivo. Então, quando você olha esse processo, tenta buscar nessas camadas aqui o que de fato você tem mapeado, talvez não no papel, talvez não numa ferramenta, mas na clareza que você tem sobre o seu processo. Falando sobre o objetivo, óbvio, primeiro, né? Qual é o resultado que ele entrega? Para que ele existe? Por que ele existe? De novo, já aconteceu de processos que a gente olha e fala: o que acontece se eu parar de fazer isso? Se gerar dúvida, já liga um alerta. Se a resposta for nada, para imediatamente esse processo. É só perda de tempo. Quais são as entradas? Então, beleza. Então, eu preciso ter um processo de atendimento do meu cliente, o meu Voice of Customer, e qual é a entrada dele? Pô, a entrada dele é uma informação, um insight que o meu cliente me traz. Como que esse cliente vai me trazer? Como que ele se manifesta? Qual é o esforço que o meu cliente tem para se manifestar? Uma dica número 2 aqui, essencial, tá? Minha vida mudou dentro do Customer Experience quando eu entendi um indicador chamado Customer Effort Score, ou seja, qual é o esforço que o seu cliente tem para entrar em contato com você. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar para uma empresa americana,
Foi o primeiro indicador que eu fui cobrado. Eu falei, porra, mas espera aí, por quê? Faz todo sentido. Então, toda prioridade, toda clareza de atividades dentro da empresa eram definidas pelo Customer Effort Score. Eu vejo aqui muitas empresas falando, não, nós somos customer-centric. Beleza. Qual foi a última vez que você mapeou a jornada do seu cliente? A usabilidade do seu cliente, não só o cliente, mas o usuário. Qual é o esforço que ele tem para entrar em contato contigo ou para usar o seu produto? Isso é uma reflexão bacana que a gente faz aqui. Passos críticos. Se eu estou falando com algumas pessoas que conhecem um pouco mais de projetos, o caminho crítico do projeto, né? Cara, o que não pode falhar, senão quebra toda a operação? Quais são realmente os pilares importantes dentro desse processo? A sequência natural das ações, tá? Para quem já é cliente eKite ou quem quer utilizar o eKite, qual é o fluxo, qual é o tipo de tarefa que você executa dentro desse processo? Tipo de tarefa dentro do processo. Isso é bacana. Nós vamos falar sobre eKite daqui mais um pouquinho para frente. Critérios de qualidade. Beleza, então eu executo o processo, mas qual é o indicador que eu mudo? Como que eu sei se esse processo ele é bom ou ruim? Princípio básico da liderança, né? Se você não controla, você não consegue melhorar. Se você não controla a qualidade, como você vai melhorar? Então, esse é importante. E métricas e rituais. Ou seja, o processo ele nunca anda sozinho. Tá? Lembra do primeiro sistema das pessoas? Qual é a cadência dentro das pessoas? Quais os rituais que a gente usa para que o processo continue existindo com uma qualidade efetiva, com os entregáveis entregando resultado e assim por diante. Então, utilizando aqui, vou utilizar um exemplo bem prático aqui, tá? O onboarding de uma ferramenta. Então, o primeiro objetivo é reduzir o tempo de primeiro valor. Para que o onboarding existe, gente? Para que você... Por que o teu cliente paga, ou não vou entrar nesse mérito, mas por que o cliente está disposto a passar por um onboarding de uma ferramenta? Vou até dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, tá? Qual foi o onboarding que você fez para contratar o Netflix? Sei que você tem Netflix aí em casa. Pô, Vitor, não fiz, não tem onboarding de Netflix. Cara, tem. Você não percebeu. O próprio produto já trouxe uma sequência natural. Para quê? Para entregar o primeiro valor. Qual é o primeiro valor de um Netflix? Você assistir a primeira série. Eles colocam a primeira série na tua cara ali. O objetivo de um onboarding é o cliente ele compra a tua ferramenta, ou compra a tua solução para um objetivo, para resolver uma dor. Né? Quanto tempo ele percebe que a dor foi resolvida? É em 2 dias? É em 2 horas? É em 2 semanas? Ou é em 3 meses? Então, o onboarding serve para encurtar isso. Tá? Isso é bem importante aqui. Segundo, quais são as entradas? Qual é o meu cliente? Não vou entrar no mérito aqui, eu estou supondo que você entenda essas siglas aqui, o ICP, o Ideal Customer Profile. Qual que é o teu cliente ideal que está entrando? Pô, se é um cliente com um perfil A, ele vai te ir para uma jornada A. Se ele for um cliente B, ele vai para uma jornada B. Importante você entender isso, né? Os gatilhos de entrada aqui. Passos críticos. Beleza, então, meu cliente do perfil A está entrando e o objetivo dele é encurtar o time to value dele. Quer dizer, ele ver que a solução resolve o problema dele no menor tempo possível. Do perfil A. Beleza. Então, para o perfil A, eu vou ter a etapa kickoff, eu vou ter a etapa de reunião 1, reunião 2, reunião 3. Dentro do eKite, você faz isso de uma maneira bem simples. No finalzinho, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Qual é os entregáveis, ou as atividades que eu tenho que executar, o checklist que eu tenho que executar dentro de cada etapa. Muito bem declarado ali. Para quê? Para ter clareza para a pessoa que está executando e eu não depender do CPF, porque qualquer pessoa que entre nesse processo, ele vai saber exatamente o que executar em cada etapa. Qualidade. Então, lá na última etapa, tem um checklist de, beleza, cliente, você foi onboardado, você viu a solução, você comprou a solução para resolver o problema A, certo? Certo. Beleza, resolvemos o problema A, hoje você comprou dia 1º, hoje é dia 5, perfeito? Perfeito. Legal. Vou te mandar aqui uma pesquisa de satisfação, um NPS da vida ali, para você avaliar o processo de onboarding. Pode ser? Pode ser, claro. Imagina que ele coloque lá no último item do seu formulário do NPS lá, coloca, deixa uma mensagem aqui para o time.
vem um depoimento. Olha que legal, você já transforma isso num case lá na frente. Cliente, pô, a mensagem que você passou foi tão legal que eu queria fazer um case sobre isso. Você me permite? É só dar um ok, sim ou não? Sim. Já vai para um processo de case. Olha que bacana. E o último, métricas e rituais. Bacana. Quais são as dailies que são executadas dentro do onboarding? Dentro do Ekite, dentro do nosso time lá, a gente tem nossas dailies do time, a gente tem weeklies, onde a gente fala com o time comercial também para saber quais são os clientes que estão entrando, quais são os clientes que estão saindo do onboarding, foi legal, não foi legal, qual foi o perfil novo de cliente que chegou, comercial. Por que você trouxe um cliente assim? Pô, não, é porque ele faz isso, mas daqui a pouco ele quer fazer outra coisa. Pô, legal. Essa fluidez ritual aqui, para o processo fluir, importante. Beleza? Um exemplo bem prático aqui de um processo em 5 etapas. Então agora a gente vai entrar no terceiro e último sistema aqui quando a gente fala de projetos, tá? Projetos aqui, até brinco com as palavras aqui, que é um cemitério de iniciativas, né? De iniciativa, eu vejo muitas iniciativas no mercado, mas poucas acabativas. Por quê? Porque a gente não tem uma visão clara do objetivo do projeto, como eu vou saber se o projeto é bem executado, e executado eu confronto o resultado com o planejamento dele para entender se eu tive o resultado. Basicamente a realidade aqui, como eu comentei, falando então sobre projetos. Qual é o framework de um projeto de uma página? Tá? Vou trazer aqui mais ou menos aquela didática aqui que a gente fez com processos, quais são os pontos de um projeto importantes aqui para um time de Customer Experience. O problema, ou seja, eu comentei isso lá no começo, um projeto, você lidera um projeto e como um projeto nasce? Baseado numa dor. Para que eu crio um projeto? Para eu alavancar a mudança de um resultado, né? Então vamos supor lá, tem um resultado que era para ser 5, está sendo 2. Beleza. Num processo de melhoria contínua, eu saio de 2 para 2,5. Mas eu preciso chegar em 5. Não, beleza, um projeto um pouco mais drástico aqui para a gente alavancar esse projeto. O projeto ele nasce baseado numa dor que você mesmo como líder identifica e decide aqui resolver com esse problema, né? Lembra das dores, lembra dos problemas aqui do Vitor, eu senti isso na pele, quando eu negligenciei aqui o processo, o sistema de projetos, eu achei que o processo, a gente melhorei o processo dentro do próprio processo. E de fato melhora, essa melhoria contínua, faz sentido, tá? Mas quando a gente quer alguma coisa um pouco mais drástica, um pouco mais efetiva, mais pontual e com resultado um pouco mais agressivo, a gente não foge de um projeto. Falando aqui, bom, beleza, eu estou com esse problema, vamos criar uma hipótese para resolver esse problema. Muitas vezes, e eu vejo bastante isso, Vitor, eu sei que a gente tem um problema, a gente já tentou de tudo e nada resolve. Beleza, o que você já tentou? Pô, eu já tentei A, B ou C. Beleza. E qual foi o resultado? Putz, cara, não lembro, não tinha. Primeiro erro, não documentar suas iniciativas, não documentar os seus projetos. Por quê? Porque o projeto morre já do início. Então, cara, o projeto, mesmo que eu não chegue no resultado que eu espero, eu bem documentado ele vira lição aprendida. Então, eu consigo sair dessa cilada que já tentamos de tudo e nada resolveu. Beleza, o que a gente tentou? Não, Vitor, a gente já tentou, a gente fez esse processo, a gente saiu do ponto A, na verdade a gente não conseguiu sair do ponto A porque o dólar estava alto. E por que a gente não tenta de novo? O cenário mudou. O dólar está diferente do que era lá atrás. Faz sentido de fazer de novo ou não? A minha provocação aqui, gente, você sai de um ponto A, ou melhor, você cria um projeto, chega num resultado, bom ou ruim, tá? Mas isso tem um contexto envolvido que muitas vezes ao longo do tempo esse contexto muda. Então nada impede de tentar de novo. Eu vejo muitas vezes, pô, a gente já tentou fazer isso e não funcionou no passado. Beleza, mas no passado você tinha 3 pessoas, agora você tem 50. No passado você tinha 2 clientes com ICP-A, agora você tem 50 clientes com ICP-B. É diferente. Então não dá para entender que mesmo projeto com ambientes diferentes vai ter o mesmo resultado? Provavelmente não. Então nunca esqueçam disso. Então vamos voltar aqui na hipótese. Tá, então beleza, estou com esse problema. Minha hipótese é que, sei lá, o ICP do cliente está errado. Beleza, vamos mudar isso, vamos fazer um projeto aqui para mapear e entender melhor isso. Próximo, escopo e não escopo. Beleza, então eu tenho uma dor, criei minha hipótese,
tudo que está fora dessa hipótese. Para chegar nessa hipótese, eu vou atuar nisso. Nisso aqui eu não vou atuar. Isso é importante, gente. Importante, porque muitas vezes eu vejo assim, Vitor, a gente já entendeu que, eu já fiz isso no passado, mas a solução está na mudança do produto que preciso ter um desenvolvimento que vai durar 50 horas para resolver esse problema. Beleza, então agora o escopo é, vou resolver esse problema sem envolver a melhoria de produto. Temos outra alternativa? Mas isso está claro dentro do produto, dentro do projeto, que a gente resolve isso dentro do planejamento. Dentro do brainstorming da gente, como que a gente vai resolver, qual que é a hipótese de solução das próximas etapas aqui, como que eu resolvo isso, mas não envolvendo o projeto. Gente, mas não funciona. Vamos tentar fazer um brainstorm aqui que eu acho que funciona bem nessa metodologia. Já fiz várias vezes isso, tá? Várias vezes isso, sim. A gente ainda conseguiu fazer isso no passado, mas para a gente fazer isso eu preciso do envolvimento do CEO que vai ligar para um cliente e ele não vai fazer essa ligação. Ok, já entendido. Não vai fazer, tá? Qual é a outra alternativa? O que mais que eu posso fazer que pode tentar chegar no mesmo resultado? Então, escopo e não escopo é bem importante. Eu diria que o não escopo é tão importante quanto o escopo. Muitas vezes a gente negligencia isso. Stakeholders e dependências. Então, quem são as pessoas que necessariamente precisam estar envolvidas nesse projeto? Quem são as pessoas que precisam estar comprometidas com esse projeto? Porque eu dependo delas para resolver. O inverso do exemplo que eu dei anteriormente, né? Cara, não tem outra alternativa, realmente eu preciso de produto. Vou lá em produto e falo, produto, preciso da tua ajuda aqui, pô, beleza, isso aqui, o projeto é esse, a hipótese é essa, mas se não resolver isso aqui, a gente não vai conseguir dar o próximo passo. O próximo passo nos impede de chegar no resultado que a empresa precisa, que o resultado não é meu, não é de CX, não é seu, é da empresa como um todo. Quais são as pessoas lá que eu dependo deles, que eles precisam estar engajados aqui? Uma outra coisa é quais são as pessoas que precisam ser informadas disso. Muitas vezes os stakeholders importantes não estão sendo informados de uma mudança que precisa ser feita. Um exemplo bem esdrúxulo. Eu preciso mudar a forma na tela que eu faço determinada jornada. Beleza. Qual é o plano de comunicação para o cliente? É porque é o cliente que usa. Você vai mudar, mas é o cliente que usa. E aí? Você já falou com ele? Cara, faz uma pesquisa ali de uns 4, 5 clientes para ver, vou mudar essa tela aqui, faz sentido, não faz sentido para ti? Você usa, não usa? Dados, hoje, dentro da operação de CX, é extremamente importante, está dentro do escopo de pessoas ali, mas a análise desses dados, né? E ele tem bastante informação sobre o uso do produto e qual é o cliente que está usando. Marcos e cadências de novo, né? O projeto ele não anda sozinho, beleza? Como fazer um kick-off do projeto bem feito, envolvendo as pessoas corretas, as pessoas que eu tenho dependência, os stakeholders que precisam ser envolvidos, onde eu vou falar qual é o objetivo, qual é a hipótese, o que nós vamos fazer, o que é escopo, o que não é escopo. Eu faço um kick-off disso, depois do kick-off beleza, a gente vai executar essas 3 tarefas aqui, depois a gente vai fazer um checkpoint, outra tarefa, checkpoint, uns checkpoints semanais, quinzenais, enfim. Importante ter bem claro isso em projetos. E as métricas de sucesso, obviamente. Adivinha para quê? Para chegar no resultado. Então, se eu tenho lá definido um objetivo, a dor que eu quero atingir, no final do processo eu tenho que entender de novo qual foi o ponteiro que mudou, para que entenda que o projeto foi bem sucedido. Se não foi bem sucedido, de repente, as lições aprendidas feitas, né? De novo, voltado para resultado. Sempre estou voltando aqui, porque resultado é sempre o objetivo final de tudo. Defina qual é o seu resultado. Como exemplo, sobre o projeto, preciso reduzir o churn em 90 dias. Pô, se eu tratar isso como processo, eu reduzo aqui de 100 para 99 e tal, mas eu quero alguma coisa um pouco mais drástica. Então, o churn em 90 dias para mim é um grande problema. Abro um projeto para tratar esse cara. Qual é a evidência? O churn está concentrado nos primeiros 90 dias. Então, dos 100% do meu logo churn do mês, 90% do meu logo churn são clientes que aderiram nos últimos 90 dias. Qual é a hipótese? Se a gente reduzir o tempo, time to value, dentro do onboarding, por exemplo, eu resolvo melhor esse problema, porque
A hipótese aqui é, o cliente está rodando 90 dias dentro da tua ferramenta e ele não está enxergando o valor que ele comprou. Ele comprou a tua solução para resolver um problema. Em 90 dias ele não viu esse problema resolvido. Obviamente ele vai dar churn nesses 90 dias. Vou dar um exemplo. Você compra o Netflix a fim de assistir uma série e aí você não consegue assistir essa série nos primeiros 3 horas que você assinou. Com certeza você vai cancelar. Para que eu estou contratando? Para que eu estou pagando um valor? Tá? Aqui eu estou dando um exemplo bem esdrúxulo de horas, nós estamos falando aqui em 90 dias. Mas a filosofia aqui é a mesma. O escopo, o que está dentro desse projeto? O onboarding em si. Né? Então eu vou tratar dentro do onboarding. O que está fora? O preço que o cliente paga já não está sob o meu domínio. É uma política de preço e, afinal de contas, o cliente já comprou e já pagou, já passou essa fase. Então está fora do meu escopo aqui eu aumentar preço, diminuir preço, cobrar mais do cliente, cobrar menos do cliente. E termos contratuais, porque, afinal de contas, já está assinado, não tenho muito... Eu tenho pouca ou zero influência sobre esses temas. Agora, o onboarding, time to value, o próprio cliente está sob meu domínio. Então esse é o meu escopo. Eu vou tratar aqui, eu vou resolver esse problema melhorando o meu processo de onboarding. Quais são os stakeholders? CS, teu time de onboarding, o próprio cliente, produto, suporte, dados, vendas, o teu time comercial também. Eu já vi isso acontecer, apesar de ser menos raro do que algumas pessoas pensam, menos comum do que algumas pessoas pensam. Cara, esse cliente, quando a gente vendeu, a gente já sabia que ele ia dar churn, porque a gente vendeu algo que não é para ele. A gente vendeu algo que não funciona para a realidade dele. Eu estou vendendo um carro para a pessoa que quer navegar no alto mar. Não faz sentido. Então, o comercial, vem cá. Cara, não está fazendo sentido esse tipo de cliente. Quando tiver esse tipo de cliente, é churn na certa. Então, vamos tomar um pouco mais de cuidado com isso. Ele não é tão comum assim, porque normalmente times comerciais e CS estão um pouco mais alinhados com isso, principalmente em vendas, tá? Nas empresas como um todo, desde que o resultado seja o mesmo para os dois. Então, quando a gente fala de resultado, nesse caso, por exemplo, o resultado é atingir um EBITDA X. O resultado é da área comercial, da área de CX, da área de produto, da área de todas as áreas têm o mesmo resultado. Objetivo o mesmo resultado, né? Quais são os marcos? Então, beleza, nós vamos pegar 20 clientes aqui, um grupo de clientes, nós vamos mudar o processo de onboarding deles, nós vamos tratar eles durante 20 dias diferente e vamos fazer um marco para entender, fazer um checkpoint depois de 20 dias para entender se está indo no caminho certo, não está indo no caminho certo. Bom, e por fim, não menos importante, obviamente, as métricas. Qual é a métrica natural aqui? Se a gente está falando que a dor é churn nos primeiros 90 dias, a principal métrica que a gente vai mudar lá depois é o churn em 90 dias. Mudou. Saiu de 90 para, sei lá, o churn que era normalmente 90 dias passou para 360 dias. Bacana, então legal. Na melhoria contínua de processo eu não conseguiria fazer esse salto tão grande, né? Chegando aqui mais para o finalzinho do nosso Masterclass, queria deixar aqui um desafio para cada um de vocês. Dentro da operação de vocês, nos planos dos próximos 7 dias, quais são os processos que vocês dominam? Pegar ali as 5 etapas, tentam escrever ali para que esses processos funcionam. E a minha dica de ouro aqui, ó, não pega os processos triviais. Meu N1, meu N2, meu N3. Pega aqueles processos menores ou que você entende assim, porra, para que eu faço isso? Que não esteja tão claro por que o resultado esperado de cada um deles. Tá? Projetos. Pega uma dor e tenta mapear esse projeto. Tenta entender os 5 passos ali, quais são as etapas e tudo mais. E as pessoas. Mapear quais são as possibilidades, as habilidades de cada pessoa. Deixei aqui, ó, um bônus, tá? É um pacote de várias documentações que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo aqui. Tem alguns e-books, tem alguns templates de comunicação, prompts ali prontos aqui para vocês usarem. Usem indiscriminadamente, conforme vocês acharem que devam usar, tá? E aqui vai a dica de ouro. Obviamente, não posso deixar de mencionar
A eKite tem consegue ajudar em todas nessas fases aqui, seja para o onboarding do teu time, seja para o onboarding dos clientes no produto, seja para mapear bem certinho qual é o projeto que você quer mudar, quais são as tarefas que vocês querem usar, www.ekite.com, criem uma conta gratuita lá, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver ou mapear bastante, colocar tudo isso aqui em prática dentro do eKite. Para qualquer dúvida, tá aqui o meu contato, vocês vão já direto para o meu LinkedIn, fiquem à vontade, qualquer dúvida que precise tirar, seja com eKite, seja com o Customer Experience, estou bastante à disposição, me manda DM lá que eu vou estar... vai ser um prazer para mim responder a todas as dúvidas. Bacana? Te vejo na próxima. Grande abraço. Produção. eKite. Plataforma de gestão de trabalho em equipe. Acelere sua equipe. Decole suas metas.